Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Estamos hoje no capítulo 10 do livro, esse livro aqui, 40 dias para mudar a mim mesma. É porque eu tenho outro livro, esse bem aqui em cima, Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia, e eu me confundo. Mas estamos hoje no 10º dia. E eu estou muito feliz porque eu sei que Deus tem feito grandes coisas na vida de cada um de vocês, como tem feito na minha. E eu creio que nessa jornada, no final dela, nós vamos estar cheias de testemunho. Eu não sei mexer com tecnologia, mas eu estou sentindo muita vontade de, daqui para lá, não é possível conseguir aprender para a gente fazer uma sala. E todo mundo que fez esse momento comigo, a gente possa falar e testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Então pense nisso e vá logo se programando também com seu testemunho. Se você já tiver alguma coisa, vai anotando aí. Vamos ao capítulo 10, então, com o tema: a fé só é real, viva, útil, se acompanhada de atitude. Preciso entender que fé está mais ligada à maneira como eu vivo do que àquilo que eu digo que acredito. Tiago 2, de 14 a 18. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Reflexão. Por causa desse trecho, eu escolhi meditar no livro de Tiago. Aí está uma explicação clara sobre fé e obras. É inútil dizer que temos fé se não agirmos. A fé em si não salva sem que tomemos uma atitude que a expresse. Depois, Tiago dá um exemplo de muitas vezes nos tem confundido. Por muitos anos, eu fui ensinada que as obras eram obras sociais, justamente por causa desse exemplo que Tiago usou. Mas é apenas uma ilustração para que os leitores entendam o que Tiago quer dizer sobre fé e ação. Acredito que a palavra que mais engloba o que o autor quer dizer é ação e não obra, pois em nosso contexto, obra se associa a obras sociais e em seguida a algumas religiões que realizam estas obras com o objetivo de salvarem suas almas. Mas o que Tiago está tentando explicar é mais profundo ainda, sobre o irmão necessitado de alimento e roupa que é consolado por você e enviado para casa sem uma ajuda prática, apenas com uma palavra. Ele não verá nada mudar só pelo que você falar. O que vai mudar a realidade da vida daquele irmão é a sua palavra junto com a sua ajuda prática, dando-lhe alimento. Essa parte do versículo é uma ilustração que infelizmente tem levado muitas pessoas ao entendimento de que as obras se resumem a atividades de cunho solidário. Tiago, então, após fazer a ilustração, diz que assim também é a fé, inútil, morta, se não for acompanhada de obras, de ações. O escritor da carta continua fazendo um trocadilho das palavras fé e obras. Pode ser que alguém que tem obras diga para quem tem fé: você tem fé, eu tenho obras. Prova-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Isso mostra que fé sem obras não pode ser provada. As obras são a prova da nossa fé. Mas é muito importante abrir o entendimento de que obras são ações, atos, atitudes que se baseiam no que cremos e falamos. É a prática da fé e não simplesmente ser generoso, dar alimento a quem precisa. Ter fé não acende uma ideia ou crença, mas aciona uma atitude. Colocar fé em ação é a única forma de provar que ela está viva e é útil. Decisão. Eu decido não me acomodar numa fé teórica que se perde em palavras desprovidas de atitudes. Eu não quero uma fé bela e inútil. Quero enxergar as oportunidades de agir de acordo com o que acredito como única maneira de provar minha fé. Não quero mais ter fé na fé, mas quero que a fidelidade de Deus seja o objeto da minha fé
e a minha obediência restrita ao que ele me manda fazer ou deixar de fazer seja a prova da minha confiança nele. Muitas vezes as coisas não acontecem em minha vida porque estou achando que a fé é um botão que aciona o que está ao meu redor para que tudo aconteça de acordo com o que eu creio. Mas a fé é um botão que aciona a mim mesma para que eu seja protagonista da história que desejo ver transformada. Sou estimulada a agir se creio verdadeiramente. Se minha fé é teórica, ela não tem responsabilidade em agir e não receberá também a recompensa. Oração. Senhor, como eu ainda sou pequena no desafio de crer. Sei que minha fé já foi provada muitas vezes e a maioria delas foi aprovada porque decidi ir além das palavras e agir. Mas sei também que parte do que eu não alcancei foi porque não tive coragem de colocar a fé em ação. E isso, de certa maneira, é duvidar da tua fidelidade. É ter medo do futuro. É ocupar a mente com preocupações de quem não crê. Perdoa-me pelas vezes que a minha fé foi inútil e não passou de declarações bonitas. Eu quero te agradar e para isso preciso ter uma fé viva, provada por ações que reforçam o que sinto, que exponham minha confiança irrestrita em ti. Esse nível de fé viva e atuante talvez seja o nível em que todas as coisas se tornam possíveis, inclusive a mudança interior que tanto desejo e preciso. Quero te agradar não só pelo que creio, mas na forma real e ativa que desejo expressar aquilo que creio. Só há testemunho a ser visto na vida de quem ultrapassa o nível de crer e age de acordo com aquilo que crê. Quero ser testemunha. Ajuda-me nos pequenos e grandes desafios. Tu sabes o quanto eu te amo e desejo colaborar contigo em todos os teus planos para mim. E sei que para isso, crer e agir são os dois lados de uma mesma moeda. Por favor, ajuda-me a ser aprovada em minha fé. Experiência. A palavra de Deus é muito linda e completa. Ele não esqueceu de registrar nenhum assunto importante para a nossa vida e o bom funcionamento dela aqui na Terra. Por ela eu sou admoestada e posso ser aprovada tendo a eternidade como destino. Ainda estou impactada com a revelação sobre a misericórdia. Muitas pessoas pecam segurando na misericórdia, mas ela existe principalmente para segurar na nossa mão e nos fazer vencer nosso pecado, nos fazer cumpridores da lei. Por causa dela, conseguimos agradar a Deus. Não há mérito em nós. Simplesmente decidimos usufruir dessa misericórdia para sermos julgados pela lei da liberdade. Usar a realidade da misericórdia para justificar nosso pecado e nos manter nele atrairá juízo sem misericórdia. Mas usar a misericórdia como motivo para nos manter obedientes e fiéis fará com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. O grande amor de Deus nos alcançou e nos conquista a cada dia com verdades maravilhosas que nos libertam e nos fazem presos apenas a esse amor. O que é suficiente para não nos deixarmos envolver com nada nem ninguém que nos afaste desse relacionamento genuíno e eterno, cheio de misericórdia. Amém? Assim como eu, talvez você, de um dia para o outro esteja digerindo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, e eu espero que você esteja começando a fazer o seu diário com Deus, que é a proposta também desse livro, lhe estimular a se expressar diante de Deus. Vamos às perguntas de hoje, capítulo 10, primeira pergunta. Depois do entendimento do que é fé, você pode considerar-se uma pessoa que tem fé? Explique sua resposta. 2. Você tem algum exemplo de quando creu e agiu numa situação? Descreva essa situação. 3. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas qual o sinal de que a fé é viva? 4. Você pode identificar em sua vida situações em que você teve apenas uma fé teórica, morta e inútil? Explique sua resposta. 5. Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? 6. Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser ou fazer?
7. Escreva uma oração para Deus. E 8. Se você estiver em grupo, orem juntos uns pelos outros, pedindo que Deus haja na vida de cada um, fazendo as mudanças necessárias do ponto de vista de Deus. Muito obrigada por me acompanhar. Se você gostou do que você ouviu hoje, se Deus falou com você e você quer deixar o seu comentário, deixa aí nos comentários. E curte, compartilha, indica o canal para aquelas pessoas que você acha que precisam desse conteúdo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo capítulo.